pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos conectadas, curiosas e interessadas. Uma das sugestões das nossas seguidoras do Instagram foi trazer mulheres com mais de 50 anos para dividir com a gente um pouquinho suas experiências e seus estilos. Então, com essa sugestão, a gente criou um tema chamado de Inspirações de Vida, onde a gente convida pessoas para um bate-papo justamente para dividir suas experiências profissionais e pessoais. E hoje eu tenho o prazer, então, de conversar aqui com a Cristine Shibashi, que aceitou o nosso convite para contar um pouco para a gente sobre as suas experiências. Antes eu vou falar aqui um pouco sobre a Cris. A Cris é formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas e especialização em organização de eventos, área onde ela trabalhou por muitos anos. Uma atividade que ela adorava fazer, apesar do trabalho intenso, que às vezes levava os finais de semana também, né, Cris? Mas que trazia muito prazer quando ela finalizava o projeto. Quando a Cris se casou, ela voltou para São Paulo, sua cidade natal, que eu achava que era até então era Taubaté, né, Cris? Mas em Taubaté foi onde ela cresceu. E ela vai contar isso depois um pouquinho para a gente, sobre essa experiência. E aí, logo que ela chegou em São Paulo, ela aceitou o convite para se tornar sócia de um buffet infantil, onde ela ficou por 3 anos. Mas agora, nos últimos 17 anos, a Cris se dedica ao design de lojas e tem seu próprio ateliê, além de uma paixão sobre o CrossFit, que ela vai contar também para a gente. Então, Cris, super obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje, viu? Obrigada, Cíntia, eu que agradeço, um bom dia a todas. É um prazer, né, estar conversando com você, como eu te falei, morrendo de saudade, e me identificando super a essa página, essa plataforma, porque afinal de contas é uma coisa que tem ajudado bastante a gente, né? Que bom. É um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, então a primeira pergunta é justamente isso. Você pode contar para a gente como foi o seu retorno para São Paulo, né? Depois de tanto tempo. Uhum. Como é que foi esse processo? Foi um processo tranquilo ou não? E por que você decidiu retornar? Eu acho que assim, para mim foi tranquilo no sentido de que eu sempre fui uma pessoa que gosta de mudança, sempre gostou de coisas novas, até essa parte, né, dos projetos, eu estar envolvida em eventos e tudo, é porque eu sempre gosto de estar trabalhando com alguma coisa, parece que diferente. Então, sempre um projeto novo. E aí eu tenho até percebido que durante todas as minhas atividades, o que acontece é isso, né? Uma festa é um projeto, um grande evento, que eram shows ou simpósios, ou seja lá o que for que era no Vale do Paraíba, sempre era um projeto que você começa, tem toda aquela agitação intensa, mas tem um final, né, uma entrega, e depois até uns 2 dias que você pode até desligar do mundo. E acho que até hoje, né, as festas infantis, no buffet também, e hoje em dia com as joias também, cada entrega, cada joia é um projeto. Então, voltar para São Paulo, para começar, que foi natural, porque a gente foi muito pequeno para Taubaté, por causa dos meus pais, mas a gente passava os finais de semana aqui em São Paulo com os primos, a família, isso foi sempre uma coisa normal para a gente. E na minha cabeça, eu sempre tive, assim, de que quando eu crescesse, eu queria viver em São Paulo. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, que queria estar num centro maior, né, num local onde as coisas acontecessem. E no interior é muito legal, você conhece todo mundo, né? E para mim, como eu estava trabalhando já desde a época da faculdade, já fui acompanhando os projetos, eu lidava com toda a imprensa do Vale do Paraíba, era muito gostoso porque eu já conhecia todo mundo, mas vir para São Paulo também era um desafio. Só que eu vim justamente porque tinha casado, tudo, vamos começar uma vida nova por aqui, não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei primeiro a organizar a casa, essas coisas, e em seguida surgiu a oportunidade de abertura do buffet infantil. Um colega, né, do meu marido, que a esposa também queria fazer alguma coisa, e eles viram que eu tinha experiência, né, justamente na organização de eventos,
e a gente partiu, né, para essa aventura. A gente fala que foram 3 anos de aventura, porque, na verdade, a gente não estava, assim, tão, acho que no momento de fazer um grande investimento no negócio, a gente estava no início de casamento, início de vida, e a gente sabe como é isso, né? Ainda comprando apartamento, aquela coisa de início de vida mesmo, né? Tudo ao mesmo E, tempo agora, então. pois é. Mas, assim, eu estava muito disposta a trabalhar, então era isso que a gente se dispôs, e a minha sócia também. Então, não foi um tipo de negócio em que nós investimos um dinheiro e nós tínhamos funcionários e a gente só fizesse a administração, só a gestão do negócio. A gente Aham. colocava a mão na massa, a gente fazia compra, a gente fazia controle de estoque, a gente cozinhava, a gente servia, a gente fazia festa, a gente atendia o cliente e tudo ao mesmo tempo. Então a gente vivia de purpurina e brilho o tempo todo, a mão cheia de cola e a gente fazia tudo. E mas foi gostoso porque a gente aprende muito, né? Sim. Também pelo nosso estilo, a gente não ficou só nas festas infantis, porque a gente viu que precisava ainda gerar mais recursos, então a gente procurou fazer prestação assim, fizemos, né, assim, eventos em empresas, então a gente Hum, fazia coffee breaks, a gente fazia encerramentos de reuniões, a gente fazia festas corporativas, e a gente foi tentando fazer. Mas realmente era uma vida que não tinha folga, né? Nós trabalhamos sim. 3 anos sem férias, praticamente sem finais de semana, e aí foi um momento que estava batendo o reloginho também da maternidade, né? E aí, Uhum. trabalhando daquele jeito, não consegui engravidar. Eu fiquei, acho que 3, 4 anos tentando engravidar naturalmente, eu não estava conseguindo. E Nossa. aí a gente teve que dar, assim, tirar um pouco o pé. Nós vendemos as coisas do buffet, conseguimos, né, vender. E aí entregamos a chave em janeiro, quando foi em fevereiro, meu médico falou: olha, vai viajar, vai passar o carnaval, e aí depois a gente começa os tratamentos. E aquele ano nós fomos para o Rio de Janeiro passar o carnaval lá. Quando eu voltei, eu já estava grávida. Então, assim, foram Cabeça muitos é anos de tudo, né? tentativa. Nossa, que E no doideira. final. E aí eu me vi assim, super empolgada com a maternidade. E aí eu parei tudo, né? E foi uma fase também que o meu marido falou: não, se dedica a isso, para, né? Tudo, trabalhou tanto esse período todo sem parar. E a gente estava tão assim feliz mesmo com essa realização que a gente achou em algum momento, até foi me dito, né, que eu não conseguiria engravidar, que não teria filhos e tudo mais. Nossa. Então, para a gente foi realmente um momento muito mágico e eu queria curtir aquilo de todas as formas. Então, nunca tive babá, fui eu que cuidei dos meninos, tinha, óbvio, uma funcionária que desde antes deles nascerem estava conosco e ficou até eles completarem agora 18, 19 anos, quando ela se aposentou. Então, não era uma babá, mas era uma segunda mãe. Mas eu participei, assim, intensamente de todos os momentos deles enquanto pequenos. Só que depois você começa também, né? Já assim, aquele momento que eles já estão indo para a escola, sobra aquele período, e aí você sempre procura o que fazer. Uhum. E eu precisava procurar alguma coisa diferente, comecei a fazer bijuteria, que era uma coisa que eu gostava muito, desenvolvi algumas coleções para algumas confecções, algumas lojas, e fui fazer um curso de desenho uma vez, e a pessoa falou assim: o que você está fazendo bijuteria? Eu acho que o teu negócio é joalheria, e você nunca percebeu, porque você fica limitada a essas peças que você está querendo comprar para montar, e você quer criar alguma coisa, você quer fazer alguma coisa diferente, vai fazer joalheria. Aí eu falei: ai, como é isso, né? A gente nunca ouve, né? Não é uma coisa muito divulgada, tudo. Fui procurar a escola de joalheria. E aí, de lá para cá, eu não larguei mais, porque é uma atividade que você realmente pode fazer aula eternamente. Claro que eu deixei de fazer aulas já há um tempo, mas sempre tem um curso, uma especialização disso, uma técnica diferente. Recentemente, depois de acho que uns 5, 6 anos que eu não pisava numa aula, eu fui fazer um curso diferente também que me apareceu. Eu falei: ai, gostei. Então, uma coisa de 1, 2 dias, né? Aham. Também te dá uma reciclagem que é muito boa. E estamos aí. Hoje em dia, full time na joalheria.
os meninos já estão grandes, então já não dependem de mim, cada um segue a sua vida, e eu posso ter a minha atividade também, mas aquele jeito que acho que sempre coube dentro da minha personalidade, sem muito horário, sem muita satisfação, sem CLT, essas coisas, né? Então, eu tenho aqui, eu posso trabalhar num sábado, atender até a noite, fazer um evento aqui, eu atender uma cliente, às vezes, num domingo ou feriado, mas também, se eu quiser sair agora, fechar a porta e passear no shopping, fazer alguma coisa, é um tipo de liberdade que eu sempre busquei. Então, Aham, é gostoso. muito bom. Voltando um pouco ao buffet, que você falou muito aprendizado, né? Então, o que você Uhum. acha que você teve de desafios, grandes desafios, né? Os principais desafios que você acha que você teve lá e o que você tirou de aprendizado quando você tocou um negócio que era um negócio teu, que você falou que uma das coisas até que você comentou aí que você acha que foi muito cedo, né? Num momento que talvez você ainda não tivesse 100% preparado, mas o que foi? Como é que foi? A gente pegou um momento dos buffets infantis em São Paulo, que teve um boom, justamente o interesse da minha sócia em abrir foi justamente porque ela tinha uma menina pequena e estava procurando lugar para fazer festa e não tinha. Tudo lotado, as agendas repletas. Então, assim, era uma oferta, né, uma procura muito grande dos buffets, com aqueles pacotes mágicos de tanto por festa para 50 pessoas, aquele pacote básico. E aí a gente entrou nessa, né, para fazer, como eu te falei, sem muito investimento, a gente tinha que trabalhar. E só que em seguida a gente trabalhou esses 3 anos intensamente, tentando colocar uma qualidade que a gente não via nos pacotes, mas ainda assim tentando ter um preço competitivo. Aí isso já não bateu, porque você querer oferecer coisas a mais, uma qualidade maior, né, uns doces diferentes ou um prato diferente, mas com o mesmo preço, porque as pessoas procuram muitas vezes as coisas pelo preço, e se você já fala que o seu pacote é mais, elas não querem nem ouvir qual é o seu diferencial. Não, não em todas as fases, porque eu acho que, né, aqui, hoje em dia, a gente procura muito por qualidade também. E aí, em seguida, o que aconteceu? Começaram a surgir os grandes, os mega buffets, que é o que a gente vê hoje. Naquela época que a gente teve o buffet, não tinha. Esses enormes, com brinquedos, né, Sim, maravilhosos, com buffets que servem de tudo, com tem uma aqueles trenzinhos que rodam assim. exato. Então, a nossa época eram aqueles buffets com piscina de bolinha, aqueles brinquedinhos que ficavam assim e vai, escorregadorzinho e tal, um bom cardápio e não sei o quê. E aí a gente começou a ver, então, esses mega buffets surgindo e esse apelo, né, da gente parar para pensar. E aí? Então, nós sentamos, né, os 4, porque eram os 2 casais, né? Sim. E o que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tem 2 possibilidades. Ou a Aham. gente faz um investimento, né? Tem que ter um aporte, aí a gente podia ser pessoal ou podia ser algum financiamento, alguma coisa, para tornar ou para procurar um espaço que fosse grande e a gente entrar nesse mercado, ou a gente recua e, né, e para, porque desse jeito, pequeno, tentando colocar uma qualidade, porque tinha muita gente que voltou nesses 3 anos que nós ficamos, a gente atendeu clientes os 3 anos, aqueles que a gente fidelizou um cliente, né? Aham. Fizemos a festa de tantos anos do filho, aí no ano seguinte ela falou: não, eu gostei muito, a comida é muito boa, atenção, né, tudo que vocês prometem, vocês fazem, então eu confiei, né? E a gente fidelizou. Mas chega uma hora que você fica assim, você tem que melhorar, você tem que mudar, porque a pessoa também, por mais que ela fidelize, ela goste do seu buffet, ela quer, para os convidados dela, trazer alguma coisa diferente no ano seguinte. E se eu não trouxer uns brinquedos diferentes, ou fizer uma reforma, pintar a cor, sei lá, né, pintar as paredes diferentes, eu vou ficar obsoleta, né? E Aham. aí, então, era o momento que ou a gente fazia um aporte ou a gente. E aí, eu estava naquele momento, querendo Sim, entendi. engravidar, e aí a gente não sabia até se a gente ia ter que investir em alguma coisa para essa aventura, né? A gente já ficava pensando se a gente teria que fazer algum tipo de tratamento, alguma coisa, e a gente falou, então, acho que não, né? Vamos tentar vender o que a gente conseguir fazer, se a gente conseguir pegar o investimento inicial que a gente colocou, tá ótimo, né? Não vamos ganhar Uhum. dinheiro, mas se a gente não conseguir não perder muito, tá bom.
E a Aham. gente vendeu as coisas separadamente, brinquedos, móveis, essas coisas, tal, devolvemos a chave e vamos ser felizes. E aí Muito cada uma bom. partiu para um negócio, eu e a minha sócia. Muito bom. Agora, e aí quando você disse que aí você parou e se dedicou aos meninos. E em que momento que surgiu, então, a questão do design de joias ou mesmo as bijuterias? Você me disse que você começou pelas bijus, né? Os meninos eram pequenos e eu já comecei a fazer aula, né? Uhum. Então eu ia 2 vezes na semana e passava tarde, tal, duas tardes da minha semana eu ia para a escola. Mas E por que que aí, você escolheu as bijus? então, é uma coisa que já acho que era uma coisa que eu gostava. Uhum. As bijus era uma coisa que eu já fazia na época da faculdade, para Ah, tá fazer bom. dinheiro. Sabe aquela que já montava alguma coisa, né, ia lá com a sacolinha na faculdade e falava, mano, tem um negócio para vender aqui, e já fazia o meu dinheiro. Eu sempre fui uma menina que sempre buscou fazer um dinheiro desde cedo, Uhum. né? Uhum. Então eu trabalhei muito cedo. Eu já tinha vendido joia em Taubaté, também naquele Uhum. esquema, vai para uma joalheria, monta um mostruário, sai para vender para as clientes e tal, faz acertos, não sei o quê, já tinha o meu dinheirinho antes dos meus 18 anos. Então, assim, 18, eu não via a hora de abrir minha conta corrente, eu pedia para os meus pais e tudo. Eu estava sempre buscando alguma coisa para fazer o meu dinheiro. Uhum. E então, assim, juntei as duas coisas. Na verdade, eu comecei com a bijuteria porque era uma coisa que já meio que sabia o caminho, Uhum. e era uma coisa Uhum. que eu conseguia produzir em casa, né? Eu fiquei pensando, uma Uhum. coisa que eu pudesse produzir em casa, que eu pudesse sair para vender, oferecer, que isso, né, eu sempre tive essa coisa de sair, conversar e fazer os contatos, e, e era uma coisa que eu já sabia mais ou menos os fornecedores e tudo mais. E em seguida, a joalheria já exigiu que eu fosse para a escola, né? E aí teve um período que eu fiquei fazendo a biju, porque ela me pagava a escola, as aulas. E Uhum. aí, porque o investimento na joalheria é muito mais alto do que a biju. Mas eu Uhum. tinha já uma clientela, eu tinha algumas clientes que até na época eram estrangeiras, eu fazia uma linha que eu vendia para estrangeiras. E Uhum. aí eu não podia parar, e aí elas começaram até a pedir aulas, dei aula também um período para elas e tal. Então, assim, era uma coisa que já foi, uma coisa foi levando a outra, e quando você vê, você já está fazendo meio que profissionalmente, né? O começo da joalheria também não é fácil. Você faz uma peça, você está aprendendo, aquela coisinha, você faz para você faz não sei o quê. Até que realmente você consiga, né, fazer para vender, ou consiga desenvolver um projeto para alguém de uma joia, não é uma coisa que você faz assim, né? Uhum. A gente até brinca às vezes que a pessoa fala, ah, você consegue fazer para amanhã? Você fala, gente, eu não faço bolo, né? A joalheria é um pouquinho mais complicada. E não tem Não o molde, desmerecendo, né? não Provavelmente. desmerecendo o bolo, porque Sim, talvez eu não faça um bolo tão bom, né? Porque cada um claro. no seu ramo. Uhum. Mas, de repente, se você pegar uma receita, fizer certinho, não sei o que e tal, Sim. você consiga realizar o bolo em 3 horas. E a joia Uhum. não, exige anos, né, de aprendizado e, às vezes, até o processo mesmo, para você fazer mesmo com experiência, são algumas horas de bancada. Mas Uhum. é uma coisa que eu gosto também, que sempre gostei de usar, de fazer as pedras, enfim. Muito bom, muito bom. Agora, uma outra coisa que entrou muito forte na vida de vocês, né, que eu sei, foi a coisa do trabalho voluntário, né? E Uhum. aí eu queria que você contasse um pouco para a gente também, como é que surgiu, né? Vocês são muito envolvidos com isso, então, o que que isso trouxe, né, de gostoso Sim. para vocês, enfim. Nós somos espíritas, né, kardecistas, e, na verdade, na época que eu fui procurar o trabalho voluntário, eu ainda nem era tão ligada à doutrina, especificamente, fui depois me aprimorar e aprender, enfim, a gente ainda continua aprendendo, mas eu estava procurando fazer alguma coisa mesmo como voluntária, doar um pouquinho desse tempo que a gente sempre teve isso na cabeça. Eu acho que eu tive isso de criação dos meus pais, que sempre trabalharam também, eles na Igreja Católica, tal, mas sempre muito dedicados. E aí eu falei, eu estava com os meninos pequenos de novo, a hora que eles iam para a escola, eu tinha aquele momento que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né, por alguém, enquanto eu não estou fazendo um trabalho. E aí
conversando uma vez com uma vizinha, ela falou, você conhece o centro aqui do lado, não sei o quê e tal. Eu falei, eu vou olhar, porque ele é menor. A gente frequentava um outro local que era muito grande e que a gente não sentia parte, né? Você se sente só um espectador. E esse era um centro menor, ali pertinho de casa. Eu fui, conversei, passei em consulta lá para saber como que era e tal. E ela falou, olha, a gente tem uma equipe aqui de senhoras que fazem enxoval para grávidas carentes. Se você quiser, é uma vez, né, uma vez por semana, à tarde, algumas horinhas, e você ajuda com o que você puder. E realmente é um local em que a gente é muito bem acolhido, as mulheres ajudam como podem, às vezes falam assim, eu não sei fazer nada, mas senta aí, se você quiser ler alguma coisa enquanto a gente está conversando, você lê para a gente, ou então vem, sei lá, ajuda a contar esse monte de toalha aqui, que a gente não sabe quantas exatamente tem, separa essas fraldas aqui, faz isso, você sabe fazer o quê? Você costura, você faz crochê, você faz tricô, cada uma ajuda com o que pode. Hoje em dia a gente brinca que nenhuma de nós é costureira, quase nenhuma faz crochê, mas a gente ajuda o que der, entendeu? E ali começou, mas ali realmente foi uma porta de entrada, porque a gente sempre fala que nós somos os mais ajudados, né? Porque você procura um local para você poder ajudar, e na verdade você nem sabe que você está indo para um local onde você vai aprender muito, você vai ganhar muito, você vai receber muito. Então, dali partiu, né, os cursos da doutrina, todo um aprendizado muito mais profundo do que eu poderia imaginar que seria esse trabalho voluntário, né? Uhum. E isso te abre o coração para fazer outras coisas. Então, hoje em dia, a gente é envolvido em várias frentes, e se me falar assim, eu preciso, eu falo, peraí que eu vou te ajudar, porque, sei lá, eu sei como é fazer esse trabalho aqui, então eu também te ajudaria. E a gente acaba dividindo essas frentes, né, do voluntariado. Uhum. E o centro tem também uma casa, uma instituição de crianças em Embu das Artes. São crianças que têm pais, têm família, mas elas ficavam na rua, muitas vezes no período que elas não estavam na escola, porque os pais saem para trabalhar, eles estudam à tarde, de manhã ficavam ali vagando na rua e sofrendo, né, qualquer tipo de ameaça, né, de muitas vezes serem pegos para fazer alguma coisa ali. Então, a instituição acolhe essas crianças logo cedo, dá o café da manhã, dá atividades extracurriculares, ajuda no dever de casa ou alguma coisa que eles tiverem, dá uma hidratação, depois o almoço, e depois eles são encaminhados para a escola, ou as peruas mesmo passam lá e levam para a escola, ou os pais retiram para poder levar para a escola. Então, é uma casa de acolhimento a essas crianças nesse período fora da escola. E aí também eu aproveitei que a parte do enxoval era só na terça à tarde, então eu falei, eu posso fazer a minha parte do voluntariado na terça de manhã. Que daí eu tirava sempre a terça-feira, que não era para trabalhar para mim, era para trabalhar, né, para eles. E aí a gente ia, primeiro eu ia sozinha, depois uma amiga, eu vou com você. Teve época de a gente ir com o carro cheio, 4 pessoas para Embu, eu colocava no carro e a gente ia para lá. Então, também é uma forma, né, de você juntar amigas, vai conversando, vai se distraindo, Sim. cada dia uma leva o bolo, né, lá tem o café, não sei o quê, e chega lá e são crianças que contam com você, às vezes com o seu carinho, sabe, só com um abraço, de você saber, ouvir e ver, mas também de você ajudar um pouquinho na disciplina, em algumas coisas que eles muitas vezes não têm na casa deles. Então, a gente foi assim mesmo com aquele espírito de mãe, querendo ajudar uma outra mãe que de repente não tem o preparo, não tem as condições de ter um tempo para o filho, né? E é assim que a gente ajuda até hoje, como uma tia mesmo que vai lá e toma conta deles no período da manhã. Muito legal. Ficamos parados, né, nesse período da pandemia. E aí a gente só seguiu com os trabalhos voluntários de envio de cesta básica, roupas, essas coisas que a gente arrecada durante o ano lá para o pessoal do Vale do Ribeira. Agora, presencialmente com as crianças, não, porque daí a instituição também deixou eles em casa com assistência de cestas, de alimentação, essas coisas, mas não presencial. Agora eles devem retornar, a gente está aguardando agora essa nova onda, né? Não sei como é que vai ficar, para saber quando eles retornam. Muito bom.
Muito interessante. Depois, se você puder ou quiser deixar aí o contato para quem eventualmente se interessar, né, Cris, em poder ajudar e tal, aí você fala Claro. para gente. Tá, joia. Bom, e agora? E o CrossFit, hein? Me conta aí, como começou? Eu vejo aí que você se dedica bastante, né? E também queria te perguntar se recentemente você fez 50 anos, tem alguma limitação física à medida que vai avançando a idade em relação ao CrossFit especificamente, ou você não sente isso? Não, em relação ao CrossFit, não. Bom, o CrossFit surgiu faz uns 4 anos na minha vida. Começou com uma possibilidade de uma atividade com o meu mais novo, o Breno. Falei, vamos fazer alguma coisa, está precisando fazer aquela atividade, aquele nosso horário, né? Nós dois, vamos. E aí a gente foi fazer, então era assim, imaginamos assim, vamos lá, terça e quinta, às 5:30 da tarde. Eu fazia isso para sair do trabalho, voltar, pegar, não sei o que, para 5:30, tá lá, atividade mamãe e filhinho. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que assim, o pessoal vem todo dia treinar, né? Engraçado, eu venho terça e quinta, você não veio ontem? Não, não vim. Você veio quarta-feira? Não, não vim, só venho terça e quinta. Aí eu já falei assim, engraçado, eu vou começar a vir de manhã, então, nesses dias que eu não venho com o Breno, eu venho de manhã, né? Porque realmente, assim, é um treino todo dia. E eu sempre fui movida à atividade física, né? Sempre fiz a minha vida. Joguei vôlei, fiz natação, jazz, circo, corrida de rua, yoga, joguei tênis, assim, tudo que você possa imaginar. Pilates, né? É um novo, eu quero experimentar. Eu sou assim, um novo, eu quero experimentar. Enjoei, não quero mais. E aí, aí o Breno abandonou. Sei lá, aquela coisa de adolescente. Hoje eu tenho rolê, hoje fulano falou que eu vou para casa dele, hoje eu tô aqui no seu. Aí eu falei, tá bom. E aí chegou uma hora que ele falou, mãe, não quero mais. Eu falei, tá. E eu já estava super envolvida no meu horário da manhã, que daí eu vou cedinho, vou 7:15, é a minha turma, e faço meu treino, que daí de lá eu já saio endorfinada, vou para casa, eu estou pronta para o meu dia, né? Isso que é o que eu preciso e gosto. E aí, assim, realmente é uma atividade que me prendeu, porque não tem um limite, né? Não tem um final, aqui você conseguiu e daqui não vai. Porque tem algumas atividades que eu fiz, eu não quero nem comentar muito, mas que eu chegava assim, tá, mas acabou? É só até aqui? É só até aqui. Mas não tem mais um grau de dificuldade? Não, não tem. Então, você fala, tá, acho que deu, né? E o CrossFit não, porque assim, tem sempre um desafio, tem sempre um monte de coisa que você não consegue fazer, só que não é que você não consegue fazer e você nunca vai conseguir fazer. Treina aí que uma hora que você consegue. Então, aquilo me move. Eu, a cada semestre, eu tô com um desafio ali que eu falo, meu, agora enquanto eu não andar, sabe, de cabeça para baixo, eu não vou sossegar. Enquanto eu não subir nessa barra, eu não vou sossegar, né? Então, para mim, né, Cris, me move por conta disso. Você me perguntou se tem limitação conforme a idade? Não. O CrossFit é um esporte super adaptado. Então, tem muita coisa que você olha e fala, nossa, aqueles monstros, não sei o quê e tal. É muito lenda também, essa coisa de virar pneu. Eu nunca virei um pneu, não tem pneu na minha academia, entendeu? Tem muitos exercícios, tem barra com peso, tem coisas difíceis, tem, mas não é todo mundo que vai fazer com o mesmo peso, você faz dentro da sua limitação. E tem todos, na verdade, todos os exercícios são adaptados, são adaptáveis. Né? Então, você já não inicia fazendo o que o outro está fazendo, você começa ali no seu grau. E não tem essa coisa de competição. Claro, né? Existe competição, existe aquela rixa lá entre os. Você vê uma que é mais ou menos do seu nível, vai, né? Porque lá pelo tanto você tem os caras que são mais ou menos do nível, a menina que é mais ou menos do seu nível. Então, tem um pouquinho daquela competição, né? De conseguir. Mas é muito mais uma coisa com você mesmo. Do que eu fazia há 6 meses atrás e o que eu faço hoje. Então, tem, inclusive, o aplicativo, né, no celular e tal, que você tem os seus índices, a data que você fez exatamente aquele exercício, em quanto tempo você fez. E hoje você faz de novo, você fala, nossa, olha, eu melhorei meu tempo, ou melhorei minha carga, ou não sei o quê. Aqui no Brasil não é tão
falado, né? Não é tão, assim, difundido, apesar do Brasil ter uma grande comunidade do CrossFit. Mas, por exemplo, às vezes que eu fui, 3 vezes que a gente viajou para os Estados Unidos e que eu acabei querendo treinar lá, como eu ia nos horários bem alternativos, porque eu estava de férias, então eu ia 9h30, 10 horas da manhã, eu só treinei com pessoas de idade, com Que gente assim, legal. 70, 80 anos, sabe? Porque eram aquelas turminhas, né, que durante o dia, que logo no período da manhã ou logo no período no final da tarde à noite, só tem aqueles, né, monstros, aquele pessoal mais profissional. Agora, como eu ia nesses horários alternativos, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, eu só treinei com pessoas de idade. Que Lá tem legal. muito, muito Não mesmo. sabia disso. E uma vez eu fui, conversei com um senhorzinho de uns 80 anos, e ele foi muito simpático, ele falou, de onde você é? Eu falei que sou do Brasil, de São Paulo. Ele se interessou, ele, como é que é São Paulo? Eu já tinha ouvido falar, mas para ele acho que era algo, né? Uma marciana aqui. E aí eu fiquei conversando, e acho que ele não entendia, né? Assim, eu com essa carinha de japonesa, falando que era do Brasil, de São Paulo, ele, como é isso? É, Aí a gente a ficou gente conversando passa por bastante. isso, né? Ficamos conversando bastante, é muito interessante, sabe? Então, assim, é tudo adaptável. A gente vê as competições, né? Pessoas que têm limitações do mesmo jeito, né? Os para-atletas tal. Então, tudo dá para fazer adaptação. Então, o que acontece? A gente que está fazendo e que já faz um tempo e tal, o que eu vou percebendo é que, assim, hoje em dia, o que me limita é eu saber que se eu me machucar, se eu tiver uma torção, eu vou demorar muito mais para voltar Sim, e tal, do que quando você tem 20, 30 anos. Então, claro. eu, Cris, não vou abusar, sabe, indo naquele limite, porque se eu me fadigar, ou se eu acabar, né, me estragando aqui, pode ser que eu fique 2, 3 semanas sem poder Sim. fazer alguma coisa. Então, aí eu falo, não, eu vou até aqui, e tá bom. Eu vou fazer até esse peso que tá Uhum, confortável, né, que tá uhum, pesadinho, mas não tá aquela coisa de vou me ferrar, né? uhum, Então, eu acho que é isso que a gente vai fazendo de limitação. O que eu uhum. senti, assim, o tal climatério, que acho que é o que eu tô agora, me realmente veio pesado, né? Senti várias coisas, assim, que eu não estava entendendo. Eu falei, nossa, tô ficando muito mais cansada, tô conseguindo fazer isso, nananã. Então, você vai somando um monte de coisa, até que eu percebi que, nossa, eu acho que tá chegando mesmo a tal menopausa, né? E aí, depois de ter conversado com o meu médico, tudo, feito uma consulta, aí tô tendo uma ajudinha aí. Ajudinha. Aí eu falei, opa! Melhorou. Aí eu entendi. Falei, nossa, então, aquilo que eu estava sentindo, por isso que eu te falei, né, dos 70 e poucos sintomas que vocês comentaram outro dia numa conversa, eu falei, eu comecei a perceber em mim só depois que, na verdade, eu melhorei um pouquinho com essa ajuda. Que eu falei, nossa, eu não estava entendendo que aquela coisa que eu sentia nas pernas, até uma torção, eu estava com uma dor na coluna, que eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Na verdade, era alguma coisa de desequilíbrio hormonal que já estava, né, me dando alguns sinais. Então, eu estava me sentindo, assim, meio caidinha agora, nessa virada dos 51, que eu falei, nossa, estava me estranhando bastante, estava, assim, até meio chateada. Mas é agora, assim, tô aí de novo. Que Falei, não, bom, tô né? aí. É. É bom você falar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas não dão a devida importância. E é legal você Hum, procurar ajuda, né? Procurar sim, ajuda dos profissionais, obviamente, né? é. Porque, como a Eu gente comecei tem a fazer, falado. assim, um Pode falar. check-up, sabe? Cardiologista, não sei o que, eu falei, não é possível, eu tô com essa batedeira, tô ficando cansada demais, já não subo essa ladeira do jeito que eu subia, não corro com essa... Aí comecei, fiz o check-up total, o ginecologista eu já vou mesmo, porque, né, faço esse Aham. acompanhamento todo ginecológico, mas fui fazer todos os outros. E aí, quando você Uhum. percebe que, na verdade, o que tá te faltando é um pouquinho, né, que tá De desregulado reposição, ali, tá, vai eventualmente. lá e tal. E aí você fala, aí eu percebi, eu falei, gente, não é que a minha unha tá super forte, ela andava quebrando que nem uma coisa, e eu não me Ah, liguei, a manicure falando, não, que tá um esmalte atrás do outro, não sei o que, deixa respirar, tira um dia, vem daqui 2 dias, não sei o que, e nada, tava uma farinha minha
unha, tal. Menina, agora eu falei, opa, tô aqui de novo. Maravilha. Agora, deixa eu te falar, essas decisões aí que você tomou, né? Assim, tem uma espinha dorsal, né, na tua vida, que é o que você fala, você é movida a essa coisa do desafio, de coisas novas, de conhecer, de você mesmo se superar, né? Isso que eu tô entendendo nas decisões que você toma. Mas quando você olha essas decisões, né? Veio para cá, foi tocar o buffet, depois começou o negócio de joias, enfim, o CrossFit. Você acha que essas decisões, você entende que mudou alguma coisa na tua vida ou só reforçou alguma coisa que você já acreditava? Mudar não, eu acho que reforça sim, sem dúvida nenhuma, quando você fala de uma espinha dorsal, eu acho que o equilíbrio todo que você tem para tomar todas as suas decisões também parte de um equilíbrio emocional, familiar, né, do âmbito de relacionamento que você tem. Então, assim, uma família harmônica, um marido que te apoie, que te entenda e que, apesar de não precisar, como é que fala, dar o suporte para fazer as coisas, que você é independente para fazer isso, mas está ali para entender as suas necessidades e o seu momento, né? Para não te broxar na hora que você está naquela empolgação, porque, né, assim, eu vivo um pouco dessa coisa de empolgação, uma hora tá, não sei o quê, mesmo a mudança aqui do ateliê, vai completar um ano que eu estou, né, aqui no espaço novo e tal, então, assim, tudo isso, assim, eu vou fazer, o que você acha? Vai, né, sim. Então, sempre te encorajando, e eu acho que também esse lado emocional, espiritual, né, sem dúvida nenhuma, que também o trabalho no centro, o aprendizado da doutrina, e sem dúvida nenhuma, que eu sempre falo, a maturidade, né? Hoje, apesar de eu falar que, corre, faço, não sei o que e tal, mas assim, ainda assim eu tô mais centrada, mais tranquila, faço as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, e aí você consegue fazer assim, até com mais clareza, você fala, nossa, às vezes como você fala, né, na época do buffet, eu era muito nova, e talvez hoje eu fizesse as coisas diferentes, não porque eu acho que eu fiz errado ou porque não estivesse certo, mas porque a gente tem uma outra cabeça também, uma maturidade para de repente fazer e as coisas, né, acontecerem de uma outra forma. Mas isso é normal da vida, eu acho, né? Ninguém nasce já maduro para fazer tudo. A gente vai aprendendo com os tropeços mesmo. Mas eu acho que é uma coisa mesmo de reforçar. E quando eu estava até me preparando para a conversa, que eu pensando nessas atividades, é bem isso mesmo, né? De você gostar tem a ver com a personalidade, de gostar dessas coisas, de uma novidade, de fazer, de nananã, e acabar. Então, assim, por que que hoje eu não enjoo do CrossFit? Não enjoei ainda, né? Em 4 anos já era para ter largado, pelas atividades anteriores, Pelas eu já outras. deveria ter largado. Mas não, porque eu tenho sempre um desafio novo que eu me coloco ali a cada X tempo de fazer. Mesmo a joalheria, por que que não é uma atividade que de repente já deu? Porque também não tem aquela coisa de, nossa, já tem. Porque assim, Já criei mesmo com tudo, né? 16, 17 anos, você fala, nossa, ainda tenho muito para aprender, ou tem outras formas de você fazer o mesmo anel, de construir, que você pode mudar, que você mesmo pode se desafiar a fazer diferente. Eu olho, às vezes, uma peça que eu fiz para uma cliente, que às vezes ela vem, eu olho assim, na própria construção, sabe? Você fala, nossa, como é que eu pensei na construção desse jeito? Se fosse hoje, eu faria desse outro jeito, sabe? Então, assim, tem várias formas de você fazer também. Então, também não é finito, né? E isso também move. E também é uma coisa, você fez, você concebeu com a cliente, você viu a pedra, vamos transformar. Eu tenho feito muitas reformas de joia hoje em dia. A pessoa traz coisas velhas, okay? Vamos fazer uma coisa nova, vamos pegar essa pedra aqui, vamos criar uma outra coisa. Eu tenho toda uma conversa, tenho toda uma criação ali com ela,
o desenvolvimento, aí você vai, faz, você entra na bancada, às vezes você pensa várias vezes como você vai fazer e tal, termina a peça, entrega, faz a entrega, que é aquela coisa, né, o ápice do negócio, tira foto, mostra, a pessoa gosta e tal, e aí, finito o projeto, vamos partir para um novo, né, então, assim, é o tipo de coisa que me move, eu acho Sim. que eu, Cris, não ia servir para ser uma funcionária pública, chegar todo dia na repartição, liga o negócio, faz a mesma coisinha, tá. Isso já para mim chegou 2 semanas, eu já estou me coçando. Já deu. Já deu. A Ai, minha mãe me fala, a minha mãe que me conhece bem, fala, ainda bem que o marido também você não enjoou, né? Falei, olha, e olha que estão há um tempão juntos, né? Ele que se renove também todo dia. Depois dessa mensagem, acho bom ele se cuidar. Ô, Cris, super obrigada pelo papo. Imagina, A gente está chegando no final da conversa, mas eu queria que você me dissesse, tem alguma coisa para dar de dica a mais para a nossa audiência? Me fala aí para as nossas mulheres 50 a mais. Olha, eu acho que assim, na verdade, dica é a gente estar realmente ligada aqui no canal. Eu falei para você que hoje em dia Opa, propaganda gratuita, obrigada. Não, eu me sinto super ligada, assim, porque eu não sei, né? Tem eu escutando algumas outras colegas aqui falando, das mesmas, essa coisa da maturidade, eu acho que eu escutei isso, né? Algumas pessoas falando de como a gente encara hoje a vida diferente, todos esses sintomas do que a gente passa, que às vezes você fala assim, nossa, tô ficando louca, tô ficando esquecida, tô maluca, né? E na verdade não é, são sintomas do que todo mundo passa e todo mundo vai passar, que na verdade não é o calor, porque para uma pode ser o calor que é o mais grave, mas para outra são milhares de outras coisas aí que atrapalham no dia a dia, né? E você tem trazido, né, esses assuntos diferenciados, mas que vão complementando. Então, de vez em quando, assim, eu tenho um tempinho, eu sento lá na minha horinha, no meu sofá e vou acompanhar o papo de alguém, né? E é muito gostoso. Então, eu acho que esses papos, né, para essa nossa comunidade 50 a mais é muito importante, né? Porque tem, nossa, realmente uma infinidade de assuntos que a gente pode travar e pode trocar. E eu te agradeço, né, essa oportunidade, é muito bom. Imagina, eu que te agradeço pelo teu tempo e por dividir aí toda a tua experiência, viu? Delícia, Então, tava com saudade de bater papo com você. Também. Grande beijo. Para você também. Beijão. Beijão. Então, pessoal, esse foi o bate-papo gostoso que a gente teve com a Cris Ishibashi, que dividiu com a gente um pouquinho das experiências profissionais e pessoais dela. Espero que vocês tenham gostado e que inspirem outras pessoas. Olha só, eu mesma não sabia dessa questão da flexibilidade do CrossFit. E também nunca é tarde para a gente aprender uma coisa nova, né? Vamos nos inspirar na energia da Cris e começar coisas novas, que é sempre bom. A gente conhece pessoas novas, traz novos repertórios, não é verdade? Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também para sugerir outros conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!